Oi, hoje é sexta-feira, dia 2/5, a gente está no meio de um feriado, e esse é o sexto encontro do Serafina Online, e já passaram 5 minutinhos, eu sempre espero um pouquinho para as pessoas irem chegando, e hoje não foi chegando ninguém. E eu sabia que isso podia acontecer em algum momento, e aí tá tudo bem, porque eu vou fazer aqui então um encontro com, eh, com seres mais que humanos, né, então eu estou aqui no e hoje eu estou num bom lugar para fazer esse encontro com esses seres mais que humanos. É claro, se alguém chegar no meio do caminho vai ser maravilhoso, mas eu tinha pensado nisso também, sabe, como é que seria se de repente ninguém chegasse, né. E aí, primeiro eu vou contar para vocês que eu estou aqui na represa, em Nazaré Paulista, e eu estou de frente para uma mata, mais para frente um pouquinho tem uma represa, uma água, né, e aqui na minha sacadinha tem várias borboletas coloridas em tons de alaranjado e marrom, e muitas plantas, né. E uma rede que eu adoro, e numa flor que tem aqui do lado, que é uma helicônia, sempre tem os beija-flor. Eles vêm porque o biquinho deles encaixa bem certinho na flor, e aí eles vêm pegar o néctar da flor. E esse é um lugar, que é um lugar para mim de deleite, sabe. Eu tenho eu preciso de tempos em tempos ir para um lugar tranquilo, né, e poder ficar nesse contato mais profundo com a natureza. Aqui às vezes é um pouco movimentado, mas hoje especialmente está um pouco mais tranquilo, né. Eu fiquei pensando também sobre o que eu poderia falar aqui, né, e eu acho que eu resolvi ir falando, sem pensar em nada, assim, especificamente. Então pode ser que o assunto vá mudando de um lugar para o outro, conforme as coisas vão vindo na minha cabeça, né. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer é que eu não costumo olhar para nada quando eu falo, ler nada, assim, porque para mim ler e falar são coisas muito diferentes. Então a leitura para mim não tem a ver com a fala exatamente, né. Mas a fala, ela precisa de algo que eu sinto para falar. Por isso que para mim é difícil falar: "Ai, vou ler alguma coisa", eu não consigo muito sair lendo as coisas enquanto eu estou falando, porque parece que existe uma desconexão, tem uns mosquitinhos aqui. Parece que tem uma desconexão entre a fala e a escrita para mim, sabe. A não ser que eu queira, de propósito, ler algum texto que eu escrevi, né, e aí eu vou fazer essa leitura. Aí normalmente o que eu faço, quando eu faço essas leituras, é gravar em áudio, porque provavelmente é alguma coisa que eu estou querendo, eh, ver se eu estou sendo clara naquilo que eu escrevi, porque a minha escrita também, ela é muito fluida, ela acontece de uma maneira muito, despretensiosa, assim. Então eu começo a escrever e eu vou deixando vir aquilo que vier, né. Eu estava até comentando com um amigo hoje mais cedo, né, que eu estava escrevendo um ensaio para uma revista, e que aí, assim, quando eu vou escrever uma coisa que é mais específica, né, para uma publicação, para uma coisa que é mais específica, eu tenho que ficar indo e voltando no texto e me atrapalho todo, me dá um trabalho enorme de fazer esses esses tipos de escrita, né, e de reflexão, porque
eu vou refletindo enquanto eu estou escrevendo, parece que uma coisa vai alimentando a outra, sabe? E se eu tenho que ficar o tempo inteiro voltando no texto, ele é um pouco estranho, assim, né? Mas, enfim, acho que a gente não vai ficar sozinho aqui. Chegou a Fernanda, vai ser muito interessante mesmo. Vou contar para ela o que eu estava fazendo até agora. E, enfim, eu acho que tem uma coisa que é bonita de pensar, sabe? Que é assim. Eita, pronto. Oi, querida. Boa tarde. Oi, boa tarde, querida. Nós aqui. A minha Fê, dia está foi tão dormindo, engraçado. brincando aqui no Ah, Ai, que amor. Foi a coisa mais engraçada, cadê o povo? porque o povo não veio ainda e nem sei se vai vir. Ai, que fofa. Mas aí eu estava pensando que em algum momento isso podia acontecer, né? Porque pode acontecer, como é Claro, uma coisa aberta e não tem não tem uma obrigatoriedade, as pessoas podem vir e podem não vir. E aí eu fiquei pensando, e se um dia não vier ninguém, o que que eu vou fazer? Assim, gente, com e eu a estava gente é. aqui Aham. não, e eu estava aqui conversando já, eu estava falando, assim, falei: "Eu vou falando, eu vou conversando, mesmo que seja, sei lá, sozinha, e depois esse vídeo vai ficar, gravado, né, já está sendo gravado". E porque para mim isso é uma experiência artística, sabe, Fer? É um jeito Sim. também de pensar os espaços que a gente usa para a criação e para pensar para pensar esses encontros, né? Eu É. acho que existe ali para mim é uma potência nessa possibilidade de criar relações e encontros, né? E, Ai, que das mais bom. diversas formas. Então, assim, mas aí assim é interessante porque a gente vai conversando daí. Eu comecei a falar um pouco sobre que eu estou aqui na Represa, né? Que é em Nazaré Paulista, é aqui perto, é mais ou menos 1 hora de Campinas, e que eu não estou, na verdade, sozinha. Agora, além de com você, eu estou com todos os Nós. seres mais que humanos. Eu estou com borboletas, plantas, rios, árvores, e com o vento, Bom, né? E que eu gosto de pensar também que eu a gente. queria ver a visão. Espera aí, que eu vou virar aqui, ó. Então, aqui tem uma rede, lá Olha, para baixo lindo. tem um rio, né? A represa. Uau, que legal. É muito bonito aí. É O bonito. sol tá quente, né? Tá igual aqui também, tá Tá forte o sol. quente, mas tá Muito frio. bonito. O sol tá bonito, assim, mas tá frio. Tá frio? Aqui É, tá, ó. então, aqui tá frio. Aí em Belém deve estar um calor, né? Assim, mas eu tô até de manga comprida, porque tá frio. 30 graus para cima, eu acho. É, e então, assim, Fer, aí eu fico pensando o seguinte, Posso te mostrar uns pode? desenhos? Ai, umas colagens que você está fazendo. Olha, esses desenhos aqui, ó, foram os alunos que produziram hoje lá na escola. Uhum, Aí a gente fez uma equipe, cada um teve um tema para falar sobre a COP30. uhum. Aí eu vou te mostrar assim para te ver qual é que tu acha mais bonito. Tá? Esse aqui é o 9º ano A que fez. Esse aqui é a equipe. O nome deles tá bem aqui, ó. Uhum, Foram 3 que eles fizeram. Aqui. Deu para te ver? Do sim. 9º ano A foram 3. Esse aqui é o último. Esse daí é bem de protesto, né? Colagem. É, eles falaram que esse aqui é a movimentação
da economia aqui em Belém, quando vier a Tá. COP30. Uhum, Aí eles colocaram aí dinheiro, eles explicaram. Esse aqui, eles falaram que tem que ver com a cultura, uhum, e a COP30 vai movimentar aí muita gente aqui na cidade, e a uhum, cultura da Amazônia vai estar destacada. uhum. O outro que eu te mostrei no começo também foi a mesma coisa, sobre movimentação econômica e movimentação de dinheiro da economia aqui em Belém. Também no Brasil, né? Vai ter muita gente. Uhum. Aí o nono ano B fez umas coisas, acho que o deles tá um pouco mais interessante. É porque foram poucos alunos que fizeram. Isso aqui foi um a cada um, não foi equipe. Cada um produziu o seu. Elaine, Eles bem, não tiveram tempo de apresentar esses aqui. tem mais. Ele não teve tempo de apresentar. O Pedro tem. Mais um aqui. O nono ano A fez 7 produções, cada um Oi, tinha 6, eu acho que na sala de aula. Então, nós fizemos. Ah, isso é assim. seja Nós bem-vinda, fizemos 7 Elaine. do nono ano. Uhum. Seja bem-vinda, Elane. Está aqui passando o tempo antes de começar, esperando vocês, Assim, ah, mostrando as produções dos alunos ali, ó, da COP30, tá? Convenção do Clima, tem tudo a ver também, arte e vida. a Ó, Fernanda está lá em eles fizeram Belém. Você está onde, Elaine? Peraí. Cadê ela? Fala aí, Peraí. Elane. A gente está aqui passando o tempo que eu É, estou tem que terminando de desmutar, mostrar o peraí. trabalho dos alunos. Deixa eu ver se eu consigo desmutar você. Ela vai olhando aí. É, acho que é na puxar. Vamos ver se adianta assim. Tá, fica tranquila, não tem problema. E foi? Ela não conseguiu entrar com a imagem? Não, ela já tá entrando aqui, daqui a pouco ela consegue ligar para contar para a gente onde que ela está. Tá certo. E a Conseguiu gente ver tem. esse aqui? Eu achei o mais bonito. Desculpa, deixa eu só tirar o final desse aqui. Eu achei tão bonito esse, do nono Eles são ano todos B. interessantes, né, Fer? Eu estou com vontade de fazer uma exposição com esses trabalhos dos alunos lá na Fotoativa. Vou propor uma exposição perto da COP30 com esses trabalhos. E eu vou continuar com esse projeto que eles vão fazer na semana que vem, se der tempo, ou na outra semana, o digital. Aí o digital, Uhum. eles produzindo cada um digital no celular deles, eu vou imprimir, vou guardar para propor a exposição perto da COP30 aqui. Sou muito atentada. Se Deus quiser dar Muito certo. Aí eu bem, vou convidar eles para irem lá. Eu vou dar vai uma dar. saidinha rapidinho aqui. Tá bom, querida. Elaine, bem-vinda. Esses encontros eu tenho feito com uma tentativa da gente abrir um espaço de conversa, para a gente poder falar um pouco sobre arte, sobre a vida, sobre os processos, sobre as nossas ideias, sobre encontros, né? E eu tenho gostado muito de fazer esses encontros, porque cada um é completamente diferente, e a proposição que eu tenho é nunca saber muito bem sobre o que eu vou falar. Porque daí eu chego aqui, começo a conversar, eu estava aqui sozinha, eu falei, gente, em algum momento ninguém vai vir, eu falei, e o dia que ninguém vai vir, eu vou ficar gravando durante todo o período do encontro várias coisas sobre arte, sobre a vida, né? E aí eu estava aqui falando um pouco sobre como é que eu penso as escritas, né, no meu trabalho, porque eu trabalho com bastante com o desenho e com as escritas, e escrever para mim não é a mesma coisa que falar, sabe? É muito diferente. Então eu não consigo muito ficar falando a partir de um texto que está escrito, porque parece que rouba o meu pensamento enquanto eu estou falando, sabe? Vai ficando uma coisa assim, meio truncada, minha fala é muito fluida e parece que as coisas vão vindo assim e eu vou só falando, né?
E aí, quando eu tenho que ler alguma coisa, vai impedindo o meu fluxo de pensamento e eu começo a me perder, né? Então, quando eu faço alguma coisa que eu vou ler, eu falo, olha, hoje não vou falar, é uma leitura. Assim, é uma coisa que é assim, a partir de um texto pré-determinado que eu vou fazer, né? E, e essa coisa da escrita é muito interessante, porque eu demorei um tempo assim para compreender o quanto que a escrita estava relacionada diretamente com a minha produção artística, sabe? Eu sempre, inicialmente, eu pensava na escrita não exatamente como desenho, né, como eu penso hoje, mas como uma coisa que era muito a partir da reflexão sobre os trabalhos, porque eu tenho uma forma de fazer o trabalho que é eu produzo as coisas que eu sinto, é assim, muito menos a partir de um. Eu tenho assim alguns pensamentos que são premissas do trabalho, mas a minha produção ela é muito despretensiosa, ela vai acontecendo assim, conforme eu vou sentindo e precisando fazer, sabe? E eu não fico pensando se isso é uma coisa ou é outra coisa, eu vou fazendo. Aí, na medida em que eu tenho uma quantidade de coisas produzidas, aí eu vou me debruçar sobre elas e vou olhar com de uma forma mais tentando ligar as coisas, entender o que exatamente eu estou fazendo ali, como é que eu posso pensar um projeto a partir daquela produção. Então, para mim, essa forma de fazer as coisas é o jeito que funciona, assim, sabe? E, e é interessante, assim, porque isso também determina e é determinado pela forma como eu penso o trabalho, né? Porque tudo que me atravessa é aquilo que vai para o trabalho artístico. Então, é assim, é um bicho que passou na minha frente, é um vento, uma chuva, alguém que eu encontrei e que me falou alguma coisa. Então, o trabalho está sempre muito, muito cheio de outras pessoas e outros seres mais que humanos. Então, é como se eu fosse carregando as pessoas o tempo inteiro e os seres mais que humanos para o trabalho, né? E aí isso cria um fluxo, né? Cria um movimento, cria um gesto, né? Então, eu costumo fazer muito também desenho junto com os seres mais que humanos. Então, se eu estou observando uma planta, eu não estou desenhando por ela, eu estou desenhando com ela. Eu estou criando uma relação, uma troca entre eu e a planta. E aí, aquele desenho que surge dessa relação, ele não é exatamente um desenho meu, ele é um desenho nosso, meu e da planta. Então, eu acho que tem assim essa ideia de compreender que a gente está nesse mundo, nessa relação com todos esses seres que existem, né? E que aí, se a gente se propõe a trabalhar com eles e a pensar com eles, a gente vai certamente dar mais importância para eles, porque eu acho que essa é uma das questões mais difíceis que a gente tem hoje na educação, é justamente uma educação que sobreponha os humanos às outras pessoas, aos outros seres do planeta, né? E nós somos, tipo, talvez menos importantes que outros seres do planeta, porque a gente é a única raça que se autodestrói, né, com aquilo que faz. As outras, elas se relacionam muito nessa comunhão com a Terra, né, com os fluxos, com os tempos. A gente criou um tempo nosso, que não é um tempo da natureza, que não é o tempo do rio, nem o tempo das plantas, não tem nada que se assemelhe ao nosso tempo, né, na natureza. A gente vive nesse tempo e a gente está tentando apressar a natureza, assim, apressar os processos naturais para nos satisfazer, né? Então, a gente tem e a gente aprende que isso é importante, né? Então, acho que assim, a questão é como é que a gente pode fazer para olhar para essas coisas e falar sobre elas. E eu tenho uma ideia assim, não sendo
também agressivo com as pessoas, sabe? Porque isso, eu não acho que a agressividade resolve. Eu prefiro pensar num ativismo delicado, assim, numa forma de se colocar e de falar sobre as coisas que precisam ser ditas, mas sem atropelar as pessoas, sem impor uma forma, né? Porque na medida em que a gente impõe uma forma para outra pessoa, a gente também está fazendo a mesma coisa que as pessoas fazem com a gente, né? Então, eu acho que o desafio é como é que a gente consegue dialogar, que é ouvir o outro e falar, que é ouvir os mais que humanos e, ao mesmo tempo, expressar, né? Então, assim, eu acho que é um desafio que a gente tem hoje, assim, né? Porque a gente, além de tudo isso, a gente lida com a tecnologia, que eu acho que a tecnologia achata os tempos ainda mais. E aí a gente fica nesse lugar onde a gente também tem que lidar com esse achatamento dos tempos e com essa relação onde as pessoas também percebem o mundo a partir de um anteparo, né, que é o celular. Então, isso é muito, muito estranho, assim. As pessoas hoje não têm experiências. A experiência está no celular. É muito estranho isso para mim, né? Sou uma pessoa que vive a experiência. Eu entendo que a experiência é uma das coisas mais importantes na vida, que é tudo que você vai fazer exige que a gente tenha uma experiência. E se a sua experiência é sempre virtual, você nunca tem um corpo que se move na direção dessa experiência e que se transforma, né? Que se liberta, que se expressa, né? E aí, às vezes, eu fico pensando que uma das grandes questões que a gente tem hoje é essa também. As pessoas também ficaram muito intelectualizadas, de uma maneira geral, então tudo se leva para esse lugar do intelectual. Eu sou uma pessoa que leio muito, eu amo, e eu fico tentando não trazer essas camadas de leitura que eu faço para tudo que eu falo, sabe? Porque senão a gente vai afastando as pessoas, gente. Você vai falando cada vez mais de coisas que as pessoas não compreendem, você não vai agregando, você vai afastando, né? E como que a gente faz isso? Eu vou tentando simplificar, assim, a minha forma é, como será que eu consigo falar isso da maneira mais simples possível e as pessoas podem compreender, né, essas questões, como a gente está com essas questões, principalmente políticas e sociais, e questões de como é que a gente está no mundo, né, das relações e afetos, né? A gente tende a colocar tudo num mesmo lugar, assim, e o que a gente precisa é experienciar todas as coisas, né? E poder falar e sentir mesmo essas relações e esse lugar muito mais a partir do corpo do que do intelecto, né? Porque a mente ela vai resolver tudo racionalmente, só que a gente vai deixando cada vez mais de sentir. E aí, quando a gente deixa de sentir, a gente, quando leva a arte que a gente faz para outras pessoas, ela também vai sem esse sentimento, porque ela não, se ela não tem uma experiência, se ela não tem um afeto, as pessoas não vão se sentir tocadas por aquilo. É muito difícil, né? A gente trazer essa camada que eu acho que é uma das mais importantes, sabe? E aí acontece muito comumente que os trabalhos de arte eles são trabalhos para a mente, sabe? E para o olho só. Eles não são trabalhos feitos para o corpo inteiro, né? Então é muito interessante assim, como é que a gente produz a arte hoje também para esses dois lugares, ou é para o intelecto, porque é um trabalho que é todo pautado numa discussão conceitual, não tenho nada contra essas discussões conceituais, mas a gente precisa se aproximar, né, das coisas com o corpo, né? E aí elas estão sempre numa imagem, num desenho, e não numa coisa que você se coloca de corpo inteiro para experimentar, né?
Eu tenho tentado fazer algumas coisas assim, eu fiz uma exposição em Uberlândia, no mês passado, né, em fevereiro, no mês retrasado. Fevereiro ficou até o final de março, ficou 2 meses lá no museu, no MUNA. E é uma exposição chamada Vida Sensível, feita a partir dos fungos, né? E nessa exposição, quando eu comecei a pensar esse projeto, eu sempre penso projetos coletivos, porque me interessa essa ideia de fazer junto, de pensar junto, né, e dessa colaboração. Eu fiquei pensando que eu também queria fazer uma exposição que eu não precisasse pensar em como incluir as pessoas, que as pessoas já tivessem incluídas logo de saída, sabe assim? Que tipo a montagem da expo, tudo já está todo mundo incluído, não preciso ficar pensando, ai, se uma pessoa que é surda vier aqui, ou se é uma pessoa que é, é muda, ou sei lá, uma pessoa que tem algum tipo de necessidade especial for na exposição, ela não vai conseguir perceber o que é a exposição, porque ela está totalmente feita para o visual, né? Que eu acho que é uma coisa que acontece com muita frequência na arte. Só que aí foi super engraçado, porque todo mundo podia pôr a mão em tudo, em todos os trabalhos. O museu ficou quase maluco comigo, gente. Isso, é claro que Nossa, aí assim, tinha uns tecidos que desciam do teto, assim, que eram umas impressões no voal, numa altura em que as pessoas podiam pôr a mão, passar o rosto, o corpo, transpassar os tecidos. Tinha várias aquarelas e desenhos, bordados e tudo podia pôr a mão. Eu sempre falava assim: pode pôr a mão com delicadeza, pode mexer em tudo. E tinha uma parede inteira que era para as pessoas desenharem, né, a partir dessa ideia de criar micélios, né, pensar a partir do fungo, assim, que tem essas raízes que se ligam com as árvores e por isso mantém essas florestas em pé, porque eles se nutrem das árvores e nutrem as árvores e vão criando essas ramificações invisíveis por baixo da terra. E eu tenho um sonho assim, é que a gente tenha tantos micélios que brote assim uma outra forma de vida em algum de algo que a gente vai respeitar mais, né? Os seres humanos e os mais que humanos, né? E aí eu fico tentando fazer as coisas a partir desses sonhos, né? E aí as pessoas começaram a desenhar nas paredes, tipo, eu fiquei 10 dias lá depois da montagem da exposição, né? E quando eu fui embora, já estava quase cheia a parede, e eles super nervosos, assim, Valéria, vai ficar mais um mês e pouco essa exposição aqui, como é que a gente vai fazer? E se as pessoas acabarem de desenhar na parede? Eu falei, ué, vira a parede, desenha na outra parede que está ali, ó, vai ocupando, é um micélio assim, ele vai ocupando os espaços, né? E aí foi muito engraçado, mas ali tem seus trabalhos, e se a pessoa desenhar em cima do trabalho? Eu falei, olha, o que pode acontecer? A pessoa vai desenhar, vai fazer o quê? Eu prefiro que ela desenhe em cima do trabalho do que ela não participe, do que ela se sinta excluída de uma coisa que eu acho que tem que ser de todo mundo, sabe? Ninguém desenhou, ainda bem, assim, em cima dos trabalhos, mas tudo bem se acontecesse, sabe? Porque eu acho que a gente também vai colocando a arte num lugar tão de uma obra, de uma coisa que é tão primorosa assim, que depois a gente não sabe o que fazer com aquilo. A gente fica guardando milhões de anos as coisas na gaveta, que ninguém pode pôr a mão, porque não pode pegar sol, porque o sol diminui a cor, porque não sei o que lá. A gente vai criando uma série de dificuldades na manutenção dos trabalhos. As pessoas hoje têm problema de lidar com a manutenção e com o armazenamento dos trabalhos de arte. A gente mora num país que é quente, umas regiões que são muito úmidas. Você tem que ter o tempo inteiro ar-condicionado ou muita coisa para você manter isso, né? E aí eu fico, às vezes, me perguntando, né, por que será que a gente tem tanto interesse e vontade de manter as coisas, né? E não compreender que as coisas são efêmeras e estão o tempo inteiro se movendo, assim como a gente está se movendo, o nosso corpo.
A gente está nascendo e morrendo todos os dias. E as coisas também estão nascendo e morrendo todos os dias, né? Isso é a vida. A vida é isso, né? E aí a gente fica tentando fazer com que as coisas permaneçam para o sempre. Assim, às vezes as pessoas perguntam: ah, Valéria, mas você usa esse pigmento natural? Vai durar 100 anos? Eu falei, gente, nem eu vou durar 100 anos. Então, tipo, não vai durar 100 anos e eu também não estou preocupada se isso vai durar tanto tempo assim, né? Enfim, eu acho que tem essa coisa da gente ir imaginando como é que a gente lida com as coisas hoje, sabe? Nesse campo da arte, e como muitas vezes, ao invés de aproximar as pessoas, a gente afasta. O que a gente mais quer é trazer as pessoas e o que a gente mais faz com as nossas atitudes é afastar, né? Então eu fico tentando entender assim como é que a gente pode aproximar. E eu acho que esses encontros também eles falam sobre isso, né? Sobre a gente poder estar aqui, sei lá, as pessoas também poderem falar, a gente conversar, pensar junto, é, que a gente possa fazer perguntas que podem ou não ser respondidas também, né? Porque nem sempre a gente precisa responder uma pergunta, às vezes a gente tem que ficar com a pergunta, né? Para a gente poder ir fazendo com que ela vá nos trazendo mais perguntas e mais pensamentos, né? Enfim, acho que eu queria começar assim com essa fala, assim, se vocês quiserem falar alguma coisa em qualquer momento, assim é sempre bem-vindo. Multada, tá? Ai, Obrigada tá pelo em Porto microfone. Alegre, Elaine. Ai, gente, eu não sei. Você está no celular? Se você Tem que empurrar ligar para o cima, empurra para cima e embaixo, assim, faz um movimento pequenininho, bem embaixo da tela, aí vê se ele consegue isso. abrir. Aí Não está abrindo. E eu não sei se eu me aparece. consigo ativar seu som Consegue. daqui. Uhum. Ela vai para o computador. Valéria, quantos trabalhos tu exposte? Quantos panos tecidos foram apresentados nessa exposição? Curiosidade minha. Nessa exposição, a gente Trabalhos. fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais ou menos uns 10, assim, Fê. Eles foram colocados assim em. Deixa eu ver. Eu vou abrir uma imagem aqui. Eu quero ver sim, eu quero sim, por favor. Eu vou abrir uma imagem aqui que dá para vocês verem assim. Aqui, ó. Agora eu consegui. Eba, tudo bem, Elaine? Que bom. Tudo bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Você é daí de Porto Alegre mesmo? Sim, sim. Eu vim do grupo do lugar. Eu te conheço de lá, sim. Ah, que legal, É, maravilhoso. aham. Ah, que delícia. E você é artista Aí eu vi também? a mensagem no WhatsApp. Eu disse, eu vou lá. Eu sempre não vou. Eu resolvi vir porque é uma coisa que eu conversar, vida e arte. Eu não sei se eu vou falar muita coisa, mas quero me expor a isso. É tipo isso. Ah, maravilhoso. É. Eu acho que essa é uma E, das coisas mais lindas, assim, da gente se colocar, né? é, e eu tenho um limite de tempo que eu vou ter que ficar até 13h30 hoje, porque eu tenho um compromisso. Até por causa disso eu fiquei, será que eu vou? Não, mas eu disse, pelo menos eu já conheço, assim, Isso, me ponho no jogo.
Maravilhoso, não tem problema. Sempre as pessoas podem ir e vir no horário que elas podem. É sempre essa ideia mesmo da gente se encontrar, conversar. Não precisa ser artista, pode ser simpatizante só. Assim, né? Eu acho que essa ideia da gente abrir esses espaços de conversa, assim, né? Porque eu acho que a arte é muito mais sobre a vida do que a gente imagina, né? Sim. Também, né? É. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Será que você vai conseguir ver no celular? Eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar a exposição. Eu acho que você vai conseguir ver. Qualquer coisa você me fala, tá? Tá. Não, acho que dá sim. Tá. Então, deixa eu ver aqui, ó. Ó, esse daqui, eu sou uma pessoa organizada, viu, gente? Então, isso, então eu sou, assim, as coisas, quando eu vou fazendo, deixa eu só me colocar aqui para o jeito de ver, de visualizar, senão eu não vejo vocês e eu quero ver. Aqui. Tá bom, vou ligar minha câmera. Ixi, não estou vendo vocês ainda. Peraí. Bordou, não se preocupem. Então tá bom, ó. Aqui, ó, a Fê perguntou quantos desenhos eu fiz, ó. Essa era uma instalação aqui que tinha os bordados dos mais diversos, que as pessoas podiam colocar à mão também, né? Quantos tinha? Porque falaste no começo 10? Dos tecidos, uns 10, quer ver, ó, que são esses aqui, não são esses bordados ainda, ó. Tinha outros tipos de objeto também, Ó, Valéria? sim, ó. Esses tecidos, tá vendo? Pendurados. Estou vendo. Como anteparos de visão e de as pessoas passavam por entre eles, né? Aqui, ó, os tecidos. Aí tinha aqui, ó, 2 desenhos grandes na parede. Uhum. Esse outro desenho com esse bordado numa outra parede, aqui um tecido, né? Uhum. Instalação. E aí, e aquela instalação. Esse aqui era no chão, foi uma instalação que a gente fez no chão, porque aqui tinha um trabalho coletivo, que era. Peraí, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esses foram os montadores, as pessoas que vieram ajudar e fazer junto, né, a montagem. E aqui, olha a parede, gente, que as pessoas foram desenhando. Que coisa mais linda. E as pessoas foram desenhando tudo, assim, virou um manifesto, sabe? A coisa super bonita. Muito bonito, muito gostoso, charmoso de ver, de visualizar. Foi maravilhoso, assim, essa experiência foi incrível, assim. Eu nunca tinha feito desse jeito. Esse foi um encontro também para desenhar, que a gente fez esse desenho coletivo a partir dos fungos, com a turma de biologia. Daí não é nem com a turma de arte, sabe? Porque eu tenho esse trânsito também multidisciplinar, que eu gosto muito, assim, né? Que é pensar não só artistas de artes visuais, mas pensar pessoas todas, assim, né? De outros campos de interesse também. Pronto. E aí, esse trabalho. Peraí, cadê? Deixa eu botar com vocês aqui. Nossa, agora a pessoa que não sabe como faz para. Pronto. Então, e aí, assim, e esse trabalho, ele ficou durante 2 meses lá no museu. As pessoas foram desenhando na parede, assim, e foi um tempo bem longo, assim, foi legal, sabe? E agora, e depois agora eu vou olhar para esses escritos, que eu achei muito bonito, sabe? As pessoas poderem se expressar, e elas foram muito expressivas, assim, sabe? Eu não estou te ouvindo, Fê. Mas ele parece que está falando, mas eu não estou escutando. Parece que tem alguma coisa com. Viu agora? Agora sim.
Oi? Vou entrar aqui embaixo. Não, as imagens elas são tão potentes na visualidade que eu pensei aqui agora, aqui na minha cabeça, dá para fazer um livro, não dá? Dá para fazer um livro mesmo. Eu não sei ainda o que é. Mas são muito bonitas, muito lindas. Assim, ela te deixa a alma leve. Quando eu vi agora, eu sei que eu me senti leve na visualização das imagens, das mãos. Eu me senti bem vendo a exposição. Colocar no livro. Foi bonito mesmo, viu? Eu ainda tenho que. Isso aí é uma coisa que a gente tá, que eu estou pensando assim agora, o que, que eu faço de registro melhor, tudo, né? Ou um catálogo mais bem feitinho. E, na verdade, não que esse não esteja, né? Mas é que tem muitas camadas de outras coisas que não estão ali. Ali está só eu faço um registro para eu não esquecer as coisas que eu estava pensando na época que eu fiz, sabe? Então, se eu não escrever, depois eu já não sei mais. Então, eu gosto de fazer esses registros, porque daí eu vou escrevendo, e quando eu olhar as imagens da exposição, eu lembro o que foi que eu estava pensando assim para fazer, né? Assim, para arrecadar, publicar. e as pessoas, gente, sabe o que aconteceu lá, que foi muito curioso? Começou a rolar um burburinho na cidade que podia ir no museu desenhar. Assim, as pessoas começaram a invadir o museu para desenhar, eu achei maravilhoso. Aí, assim, aí eu tenho uma pessoa de lá, que é a Tati, que eu contratei para fazer as fotografias, né, da exposição, é uma fotógrafa. Ela falou assim para mim: Valéria, tá rolando um burburinho na cidade que você pode ir lá no museu desenhar. E aí, para mim, acontece uma coisa que me interessa muito, que é assim, gente que nunca foi no museu, nunca entrou no museu, de repente entra no museu e vai desenhar, e aí vai criando um afeto pelo lugar, sabe? Porque eu acho que isso é importante. As pessoas às vezes se sentem desconfortáveis de entrar no museu, porque é tão duro assim. Você acha que você está fazendo um favor para, em vez de você se sentir bem-vindo, né? Em vez de você se sentir bem-vindo, você acha que você está tipo atrapalhando a pessoa que está lá, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que tem a ver com essa ideia de que a gente coloca a arte num pedestal, né? E que a arte é para poucos. A minha ideia é completamente invertida, é que a arte é para todo mundo e que a gente tem que levar todo mundo junto, né? Que a gente possa criar essa relação genuína de aproximação entre todas as pessoas, né? E é tanto interessante porque, por exemplo, aqui em Campinas, eu já fiz exposição na escola pública. Eles não, os alunos não vão, então eu vou até a escola, vou lá fazer. Daí a pessoa falava assim, Valéria, mas você vai deixar seus trabalhos aqui? E se as crianças desenharem? Eu falei, gente, se desenhar, desenhou. Né, assim, é sempre essa preocupação das coisas, né? Mas eu acho que isso tem uma coisa que é assim. Eu sou uma artista que produz muito. Então, essa ideia de preciosidade no meu trabalho, ela não tem essa força, porque eu sou uma pessoa que estou o tempo inteiro produzindo, fazendo outras coisas e pensando, então isso é um fluxo para mim. Então, não é uma coisa, eu fiz um trabalho, aquele trabalho vai ser. Eu nem gosto quando eu passo num edital e que eu vou fazer a exposição só no ano seguinte. Falo, gente, no ano que vem eu já fiz tanta coisa, tanta coisa aconteceu na minha vida, como é que eu vou fazer essa exposição só ano que vem? Né? Sabe assim? É muito ruim para mim isso. Tem pessoas não que gostam de ter tempo de fazer, mas eu, como estou o tempo inteiro produzindo, quando eu fui fazer essa exposição mesmo, eu já estava pensando em outra coisa. Né? Então, assim, aí eu tive que uns 2 meses antes da exposição resgatar as imagens, porque eu passei no edital em fevereiro do ano passado, para fazer em fevereiro desse ano. E aí eu abri uma chamada coletiva, porque isso foi me alimentando durante esse ano inteiro, que foi a cartografia afetiva dos fungos. Eu pedi para as pessoas fotografarem os cogumelos onde elas estiverem, me mandar uma imagem e uma frase afetiva. E aí um dos trabalhos da exposição foi justamente esse trabalho coletivo, que foram umas 50 pessoas que me enviaram, e o nome delas estava lá também na exposição, né? Como autores do trabalho, né? Assim.
E eu acho que esse é um jeito, assim, sabe, da gente olhar de forma mais generosa para esse lugar da arte, sabe? Em que a gente acolhe, que a gente pode trazer todo mundo junto e pensar, né, como é que a gente constrói esse lugar de conexão entre as coisas, né? Nem sempre é fácil, porque lá mesmo no Muna, eu não queria pôr meu nome, aí eles não deixaram. Falei, não precisa pôr meu nome na exposição, porque a exposição não é só minha, é minha e dos fungos. Eu já comecei a construir tudo com eles. Assim, aí eles falaram, não, Valéria, não tem a menor condição, imagina. E aí eles colocaram, não só não colocaram o meu nome lá, né, como colocaram em todas as fichas técnicas. Eu falei, gente, mas a exposição é individual minha, não precisa ter o meu nome em todas as fichas técnicas, né? Então, assim, a gente ainda fica brigando, porque o artista ainda tem essa ideia também de que ele, dessa importância, né, de ficar o tempo inteiro, é uma coisa de ego também, né? De eu faço, eu tenho, e eu não quero nada disso, eu quero sair correndo que o trabalho vai andando sozinho, ele nem precisa de mim. Assim, nem precisa, as pessoas nem precisam saber nada de mim. Mas eu acho que tem essa ideia, assim, né? E a maior parte dos artistas tem esse perfil de querer se colocar acima da obra. E eu não gosto de me colocar, e não gosto também de chamar o meu trabalho de obra, porque parece que é uma obra-prima, e na verdade é uma relação. Para mim, o trabalho é uma relação, ela não é uma coisa assim que tem um. Eu gosto muito de pensar, eu estudo um pouco, eu conheço a Elaine porque a gente faz parte de um grupo de budista, né? Que é o lugar. Assim, eu não sou budista, mas eu leio muitas coisas, eu gosto, eu sou simpatizante, na verdade. Né? E aí, assim, e aí tem uma das monjas que eu gosto muito, que é a Elizabeth Matzangel, né? Ela sempre fala uma coisa que é assim: não faça disso uma coisa. Nossa, gente, quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, nossa, é maravilhoso, porque aí quando você tira essa coisa de que achar que as coisas são importantes, tem uma relevância, tudo tem uma relevância, nossa, você tira com a mão, assim, o peso das coisas, tudo vai se tornando mais fluido e mais livre, porque você não fica o tempo inteiro querendo que seja alguma coisa, que você seja a pessoa importante. E é curioso isso, porque eu não gosto de ficar dando entrevista, um monte de coisa, mas sempre acontece comigo. Que eu fujo, aí eu tenho uma amiga que fala, é porque você foge, Valéria. Eles gostam de quem não gosta de dar entrevista. E eu falo bem, não tenho problema com falar. Mas eu fico tentando entender qual é a importância, sabe? De eu falar, se o trabalho já está lá falando, né? Sabe? Então, mas é curioso isso também. Eu estava me lembrando aqui de uma exposição de 2021. Fala mais pertinho, Fê. Tá, estou falando baixo por causa da neném. Eu estava me lembrando de uma exposição em 2020, teve aqui em Belém, e tu estava falando sobre essa área de importância de falar, né, no microfone, reportagem, e todo mundo ficava fugindo lá, que estava na galeria Benedito Nunes, era Irradiando a Vida, o nome da exposição coletiva, foram 200 ou 170 artistas, e estavam procurando alguém para falar, ninguém queria falar, eu estava com uma máscara desse tamanho, na cara, eu fiquei tão feia, e me entrevistaram, e olha só, se não tivesse eu para falar lá, eu ia ficar catando e ninguém ia querer falar. É importante também falar, porque aí fica o registro para todos. A gente queria saber como foi que tu pensou isso. Eu ia querer saber como foi que tu pensaste dos fungos, que tu fez a chamada coletiva, aí vieram 50 pessoas que contribuíram contigo, tu foste a curadora, a propositora, e essas pessoas te ajudaram e te incluíram também, porque tu estava na frente. Tudo isso para mim é importante saber. Eu, particularmente, gosto de saber muito de como surge a sementinha, depois criando, crescendo, se transformando numa planta, numa árvore, cresce e vai dar frutos. Para mim é super importante escutar esse relato teu de reportagem, de como tu cria. Para mim é importante.
Então, fale assim. Quando quiserem que eu fale, eu vou, porque é importante semente. É Eu tão falo bastante, né, Fê, também. Eu falo bastante no meu Instagram, né? É que eu falo no Instagram como se eu estivesse falando aqui com vocês. A minha ideia do Instagram, sabe quando você liga para uma amiga e fica conversando com ela? É isso que eu faço naqueles áudios, nos vídeos que eu faço no Instagram. É muito contando. É o quê? natural. É um relato super natural e é potente. Potente, porque a gente fica sabendo, que prende a nossa atenção, quer saber como Nossa, é que ela criou isso aqui. Alô? Alô? Eu foi. pergunto se eu vou querer esse livro. Senti muito bem com essa imagem que tu mostraste nos slides. Sim. A Elaine foi embora, 3h30, 3h60, embora. Não, a Elaine está aqui ainda. De que eu já quero ir embora. Aí, Elaine. A Elaine aí ainda. Agora bom. Ainda então, tem mais 4 minutos. Assim, Mas não, é interessante, né, você dizer isso, Fê, porque essa ideia também de fazer esses áudios, né, de falar um pouco sobre o trabalho e trazer. Agora eu estou fazendo uma série de áudios sobre desenho, né? Porque trazendo uns desenhos muito antigos, gente, fui olhar nas minhas pastas assim, uns desenhos que eu fiz subindo na tipo a fachada de uma escola pública em Campinas, várias coisas que eu fui fazendo, né? Eu postei hoje no Instagram, vou postar uma série grande de desenhos agora, porque às vezes com esse trabalho que eu tenho feito agora, as pessoas não têm ideia de quanta coisa eu já fiz, sabe? E aí é interessante, porque a gente vai também amadurecendo, porque a gente está tendo experiências. Eu acho que a ideia de falar sobre o desenho, de trazer essas imagens no meu Instagram, é justamente para as pessoas se darem conta que isso é um caminho traçado há um longo tempo, né? Que a gente não vira artista de uma hora para outra, assim. A gente constrói uma vida inteira de experiências e isso vai fazendo com que a gente se conecte mais profundamente com as coisas e aquilo se transforme em algo que faz sentido, né? Para a gente, para outras pessoas, né? E aí esses vídeos assim e essas imagens elas têm essa intenção assim que é da gente conversar mesmo. Eu fico feliz quando alguém fala assim, parece que eu estou falando com você assim no celular. Eu falei, ai que bom, porque assim não tem maquiagem, não tem lugar. Aí minha filha falou para mim assim, mãe, você fez o vídeo de pijama. Eu não estou acreditando. Assim, porque eu esqueci que eu estava de pijama, sabe assim? Mas era um pijaminha bonitinho, que não tinha cara de pijama. Ela falou, mas eu sei que é de pijama. Ela falava assim, oi, Lúcia, querida. Assim, foi a coisa mais engraçada, sabe? Porque é desse lugar que me interessa falar, assim, sabe? É desse lugar que eu estou na minha casa, conversando com pessoas que eu gosto, que estão interessadas em pensar junto comigo, né? E a Lúcia é lá de Uberlândia, eu falei da exposição. A Lúcia foi uma das pessoas que ajudou a montar a exposição lá em Uberlândia. Ela participou de várias coisas, é a professora daquela turma que eu mostrei as imagens que veio fazer o desenho. Então, assim, eu acho que a Lúcia pode também contar um pouco, assim, já chega convidando você para falar, Lúcia. Você está boa, querida? Você está sem o microfone. Liga o microfone. Agora deu, né? Deu. Então, desculpa, eu cheguei tarde, mas ainda peguei uma pessoa fechou meu carro, deu um probleminha, não assim, problema sério, mas eu parei no estacionamento e estacionaram atrás, era para mim ter chegado um pouco mais cedo, desculpem. Mas uma delícia estar aqui, Valéria, delícia. E, nossa, da exposição foi muito bacana, assim, por vários motivos, né? Um deles é primeiro conhecer a Valéria, que a gente não se conhecia ainda presencialmente, né? A gente só conhecia de maneira online, né? Então já foi uma alegria recebê-la aqui.
Aí depois, assim, vou contar algumas coisas que me tocaram bastante. A questão das coisas que foram saindo da mala, né? Quando a gente chegou no Muna, e aí abre a mala, vai saindo aquelas coisas, olha o espaço, põe em cima das mesas, e aí ficar esperando aqueles objetos, né? Aquelas obras de arte, aqueles trabalhos tão lindos, falarem com a gente, né? Então, isso também foi uma surpresa. Porque, embora eu já pense muito nessa ideia de tempo de escuta, né, que a Valéria traz, eu nunca tinha vivenciado isso, sabe? De chegar no lugar e a gente ficar esperando mesmo, né? Sentindo o lugar. E cada pessoa que vinha, a Valéria abriu o caderno dela, que é maravilhoso, não sei se ela abriu aqui, né? E a gente vê o processo, né, daquilo que estava ali em cima da mesa, né, de como que se deu, né, a construção, a criação, né? E isso sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Não sei se é porque eu sou professora, né? Muitos anos já. Eu gosto muito de ver o processo, né? Então, toda vez que eu vou no museu e que aparece a obra de arte, mas aparece lá algumas coisas que mostram o processo de construção daquelas obras, aquilo me encanta de um jeito que eu fico muito maravilhada. E aí, então, eu pude participar mesmo desse processo com a Valéria, não só ver, mas participar, né? Foi me dado um tempo para isso, né? Foi me dado um espaço para isso. Então, essa ideia do diálogo, aí, Valéria, são coisas que estão me vindo agora pela primeira vez. Porque quando você Maravilhoso. fala que sobra, o seu objetivo é conversar, quando você chega e já abre para as pessoas montarem com você, você já está abrindo. Então, acho que isso é que vai acabar fazendo com que todo mundo participe. E também tem uma outra coisa, eu já conheço o ateliê da Valéria, né? E aí, depois de conhecer, eu conheci agora, né? Depois da exposição. Então, agora eu também começo a entender uma série de coisas da proposta da Valéria como artista, né? De você se colocar você coloca toda uma energia, uma força sua junto com a obra. Não é só a obra que fala, você fala junto com ela e abre para a pessoa que está ali. Então, isso é um. Você até acho que me disse isso quando eu estive no seu ateliê, você falou assim: é que aqui eu cuido do lugar. Então, acho que é esse cuidado que você cuida para que tudo isso fale com a gente. Então, a gente entra no ateliê da Valéria, parece que está tudo te tocando, te abraçando. É uma coisa impressionante. Nunca senti isso, né? E estava só eu, né, com a As Valéria. Não tinha. mágicas da floresta que estão ali. E lembra que eu falei da biblioteca, né? Que a biblioteca não tinha nenhuma obra de arte sua, é o único lugar que não tem. Mas tem os seus livros, né? Ou aqueles livros que você foi colecionando ao longo do tempo, tem obras de outros artistas, né? Na parede, mas é um lugar que te convida, você quer ficar ali. É uma energia completamente diferente dos outros lugares do ateliê. Então, eu acho que você consegue colocar essa energia nos lugares. Então, quando você entra no Muna, né, que foi aqui, né, no museu daqui de Uberlândia, e você coloca aqueles objetos, você a mala, você já vai entrando e vai colocando a sua energia naquele lugar, junto com tudo aquilo que você traz. Então, não tem como não sentir que a gente está numa escuta, né, com aquilo, porque, não sei, são Ai, que sensações. lindo, Lúcia. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Que lindo. Porque aí agora eu estou fazendo outra fala, né? Eu já conheci o ateliê, eu conheci primeiro uma exposição sua, né? Participando dela, né? Então eu acho que você consegue colocar isso para todos, né? Não só a gente que estava na montagem, mas depois, como aquelas paredes ficaram tomadas, significa que elas estavam se sentindo convidadas. Porque É, poderia ter sim. uma outra exposição convidando, mas tem essa coisa da sua energia do convite, que ela está passando pela sua obra, mas também por você que trabalhou nesse sentido enquanto você esteve montando, né? É uma delicadeza, talvez é uma metodologia da delicadeza, hein? Ó, você pode, não é Assim, só ó, da é sensibilidade, mas bonito. é delicadeza que não é todo mundo que tem, né? Mas você ensina a gente a ter. Eu estou aprendendo a ser, tá nessa energia da delicadeza com a Valéria. Assim, Lúcia. Você sabe que é engraçado, né? Porque eu fiquei pensando aqui numa coisa que é assim, é porque eu quero de fato que as pessoas venham, sabe? Eu acho que isso tem a ver, porque às vezes você quer fazer uma coisa coletiva, mas
às vezes não quer muito bem que as pessoas venham com o que elas são, quer com você quer que elas venham com o jeito que você gostaria que elas fizessem algo, sabe? Assim, eu tenho uma coisa assim, eu quero que a pessoa venha do jeito que ela é. E eu vou aceitar ela assim, do jeito que ela é, sabendo, não sabendo desenhar, falando coisas lindas, falando palavrão, falando, sabe, assim, porque é isso, né? Eu acho que o exercício da vida é a gente acolher todas as pessoas naquilo que elas podem oferecer, né? Assim, isso não é muito fácil, isso é um exercício de todos os dias, porque a tendência nossa é se impor diante do outro, né? Porque a gente aprendeu isso que a nossa, que a gente tem que se defender. A gente aprende isso. Você precisa se defender. A gente fala isso para os nossos filhos. Se alguém gritar com você, você precisa se defender, né? Só que assim, você também pode deixar a pessoa gritando e não falar nada. Você pode, deixa a pessoa gritando. É ela que está gritando, não tem nada a ver com você isso, sabe? É uma coisa que tem a ver com a outra pessoa, diz muito mais respeito à outra pessoa do que a gente, né? Então, quando eu abro esses espaços, assim, para trazer as pessoas, eu quero que elas venham. Eu quero que elas venham desenhar, eu quero que elas venham trazer a experiência delas, o corpo delas, para estar junto, assim, sabe? Com essa... Na exposição, no meu ateliê também, eu quero que a pessoa se sinta acolhida lá, sabe? Que ela realmente se sinta abraçada. Eu fiquei feliz que você falou isso, Lúcia, porque eu penso isso, eu quero que qualquer pessoa que entre no ateliê tenha essa sensação de que se sinta abraçada e acolhida ali, né? Porque eu acho que o mundo é sobre isso, sobre a gente trazer junto, né? Todas as pessoas assim, e de uma forma que ela se sinta de fato, né? Acolhida e que queira estar ali junto, né? É maravilhoso, assim. Agora eu fico pensando, Elaine e Fernanda, desculpa que eu nem vi os nomes de vocês agora, como é que eu posso fazer para tornar os lugares onde eu atuo, onde eu estou, assim. E aí, olha só, eu descobri, porque quando a Valéria esteve aqui, ela ficou 10 dias. Aí eu levei ela até o meu local de trabalho, né? Que eu dou aula na Universidade Federal de Uberlândia. E lá tem um laboratório, que é o laboratório de ensino, porque eu trabalho com formação de professores. E a gente sentou lá e ficou conversando. E do nada as coisas vinham para mim, sabe? A presença da Valéria era uma intuição vinha para mim. Aí eu falei assim, nossa, esse lugar é o meu ateliê, porque eu não tenho um ateliê, eu sou artista, mas olha, esse lugar que vocês estão vendo aqui atrás, tudo eu quero transformar ele no ateliê, então eu preciso fazer esse exercício que a Valéria me ensinou. Mas aí eu descobri que lá é o meu ateliê. A Valéria não me falou. A gente sentadas ali, eu falei, nossa, aqui é o meu ateliê. As minhas aulas são as minhas criações. E foi muito engraçado que a semana passada a gente chegou de uma viagem, né? A Valéria estava também, ela até ficou mais dias, de uma residência artística quase, né, Valéria? Podemos dizer assim, né? Eu fiquei 3 dias, a Valéria ficou mais, mas aí eu cheguei muito cansada, porque a gente tinha que caminhar muito, tinha muita coisa que exigia do físico, que inclusive eu sei que isso era o objetivo, né? Exigir do físico para a gente se sentir no lugar mesmo, né? E aí eu cheguei aqui, era uma semana de muito trabalho, aí eu dei aula quarta à tarde, dei aula quinta à noite, e sexta de manhã eu dei um curso para professores, de formação de professores. Mas na quarta à tarde, eu preparei uma mesa de trabalho para os meus alunos. E aí, por quê? Porque a gente tinha que construir uma atividade para fazer com o público no sábado. E sábado eu passei o dia inteiro num parque e os meus alunos estavam recebendo o público, fazendo coisas. A turma de quarta à tarde não tinha ideia ainda do que ela ia fazer. Aí eu pensei assim, bom, se eles não têm ideia, eu tenho que levar alguma coisa para eles. E eu fiz uma mesa que eu chamei mesa de acolhimento. Agora não lembro, não, mas era uma mesa de acolhimento. Então, em cada lugar que eles sentam, eu coloquei um papel pardo embaixo, né? Uma folha para eles poderem ver, um cesto, que podia ser um cesto grande, uma cestinha, uma coisa, alguma coisa, tudo que acolhe. E dentro eu coloquei muitas coisas, coloquei planta, coloquei semente, coloquei palavras que traziam a ideia de acolhimento e de sacola, né? Sacola, rede. Eu fui procurando várias palavras e fui colocando ali. Então, eu acho que isso é preparar o lugar.
Aí o que que Sim, aconteceu? Rapidamente eles prepararam a atividade que tinha que ser feita. Coisa que em outras turmas isso foi muito difícil e desgastante. Eu não sei o que fazer, eles falavam para mim, a gente não sabe o que que vai fazer. E ninguém falou isso, a gente não sabe o que vai fazer. Mas eu achei que eles também não prestaram muito atenção na mesa, sabe? De pegar, olhar tudo. Eles ficaram, nem puseram a mão quase. Eles acharam lindo, mas eles ficaram assim meio receosos de mexer. Aí na quinta noite, a turma já tinha aquilo que ela ia fazer. Então eu não fiz nada, eu só separei os grupos, coloquei material que eu sabia que um grupo ia trabalhar com máscara, o outro ia trabalhar com fios e barbantes, eu coloquei barbantes. Então eu fiz só isso, não fiz muita coisa. E na sexta-feira de manhã eu fiz uma outra mesa para os alunos, as professoras que iam trabalhar com a gente num projeto. Então, eu acho que assim, depois que eu saí no sábado, eu falei assim, gente, eu acho que a aula de sexta, que era com pessoas que eu não conhecia, né? Ela saiu muito legal, por quê? Porque o laboratório já tinha sido preparado na quarta, depois não entrou ninguém na quinta de manhã nem à tarde, eu à noite. Então ele ficou comigo quarta, quinta, chegou na sexta, ele estava pleno. Então, Valéria, olha, é isso que você me ensinou. mas, Lu, você sabe que agora você está falando? Eu faço isso o tempo inteiro, eu acho que é isso mesmo. Porque eu fico o tempo inteiro arrumando as coisas, sabe? Preparando as mesas. Ah, vai ter. A próxima residência que vai ter no ateliê é uma parceria com a Suzana, com o Multitão, que chama Antecipar as Tragédias. Já tem data, Valéria? Eu não Para o achei. desastre. Tem, 26 e 27 de maio. Né? Eu vou te mandar, Lúcia, eu tenho aqui, eu te mando depois. E Tem antecipar como ainda se inscrever? tem, Será? tem. É, eu acho que tem. É porque vai abrir a inscrição ainda. A gente vai mandar, acho que ela mandou só no Multitão, eu vou mandar para você. E aí, assim, antecipar o desastre, né? E aí eu vou trazer, porque a gente vai olhar como é que o CEMADEM vai ver o céu, como é que ele vai fazendo antecipando os desastres a partir de uma coisa tecnológica, né? Computadores, gráficos, então, é uma coisa da tecnologia mesmo, desse órgão que faz esse mapeamento dos desastres, né? E a gente no ateliê vai pensar a partir de fabulações, né? De como antecipar o desastre, que eu acho que é a partir dos sonhos, né? Eu acho que a gente antecipa os desastres sonhando mais alto, sonhando outras coisas, né? E aí eu vou preparar o ateliê todo pensando no trabalho que eu tenho do céu. Então, aqui, quando a pessoa chegar lá, vai ser um outro lugar, assim. E aí ela vai chegar no ateliê, eu já estou pensando nas imagens. Não fiz nada ainda, mas já estou aqui, ó. E aí você vai pensando e olhando, você vai movendo essa energia, sabe? Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Cuidar do espaço que a gente trabalha e do lugar que a gente mora tem a ver com isso. Colocar uma energia de amorosidade e acolhimento. E não importa, assim, se vai chegar alguém. Eu acho até, Lúcia, independente da pessoa já ter a ideia do que fazer ou não, e eu acho que não precisa as pessoas mexerem naquilo que você trouxe, porque aquilo já impactou de alguma forma. Se ela vai mexer ou não, se ela vai usar aquele elemento ou não, é uma outra coisa. O que você fez foi convidar as pessoas a uma sensação, a um afeto de que elas estavam bem-vindas naquele lugar. Né? E eu acho que às vezes isso já é suficiente para que as coisas tipo caminhem, sabe? E aí, assim, eu acho que você pode preparar sempre as suas aulas assim, com alguma coisa, sabe? Que você coloca, independente assim do que as pessoas vão fazer, porque, mas pensa coisas que são interessantes, porque isso pode ser o seu trabalho artístico, e isso vai reverberando na relação com as pessoas que vêm para as aulas, sabe? E aí você pode ir pensando o que acontece cada vez que você propõe uma mesa diferente para receber as pessoas, sabe? Pode ser bem Não, é bonito. muito. Ah lá, acho Eu que... vou ter que ir, tá? Eu vou Elaine, sair. adorei. Foi muito bom. Pena que eu vou ter que sair no meio da conversa, mas na próxima você avisa, né, Sim, Valéria? eu aviso. Aí você Então, venha pode sempre. só
Sim, pode deixar. Eu estou com algumas sementinhas aqui, estou com umas ideias. Obrigada. Ai, que bom. Muito obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Deixa eu só... Que gracinha. A Elaine, eu não conhecia ela. Nossa, eu senti uma energia tão boa dela. Ela participa do Lugar, daquele grupo de estudos budistas, sabe? Que eu participo. Ela viu no Lugar, porque eu postei lá no Lugar, eu falei, e hoje eu cheguei e não tinha ninguém, Lúcia, eu fiquei falando sozinha uns 20 minutos, aí a Fê chegou, eu falei, bom, acho que vai ser o dia que não vai vir ninguém, eu vou ter que falar 2 horas aqui. Assim. E a Fernanda, da onde é? Ela está aí? A Fernanda está em Belém. Ah, em Belém, você falou que tinha alguém de Belém que ia estar. A Fernanda está em Belém. Você acredita que eu tenho uma Fernanda aqui que chama Fernanda de Abreu? Ah, é? E ela é do sul do Pará, a família dela. Ah, olha. Mas ela está aqui desde muito tempo, né? Mas a família é de lá. Acho que é sul do Pará, Maranhão, né? Ali, por ali. Uhum. E ela tem esse nome, Fernanda de Abreu, louco, né? E eu lembrei muito dela, assim. Ela está no Balaio de Chita, ela que é a nossa mestre do Balaio de Chita. Ah, que legal. Aí, Valéria, mas assim, essa coisa da semana passada, e assim, foi muito legal, porque na sexta de manhã, quando eu estava com as professoras, a gente ia dar uma aula sobre plantas, né? A ideia era essa aproximação e escuta com as plantas. E a gente tinha preparado para fazer lá fora, eu tinha até te contado, né? Naquelas mesas lá fora. E aí, à noite, meia-noite, caiu uma chuva. E eu falei assim, nossa, essa chuva não vai parar. Mas eu não me preocupei, como me preocupo das outras vezes. Aí, no outro dia, a gente chegou, foi. Aí, na hora, eu falei assim, tá chovendo, mas nós vamos dar uma volta ali atrás do bloco, porque atrás tem aquela cobertura, pelo menos a gente sente lá as coisas. Aí, a gente foi, eu li também, eu acho que eu aprendi também na nossa viagem, né, com gramáticas da natureza, de que é possível, eu preciso ler mais, porque os alunos às vezes não leem aquilo que a gente pede, porque não deu tempo, porque não quis, ou então leu, mas não leu, né? Fez aquela. E aí eu comecei a. Isso é uma coisa que eu também vou pôr nas minhas aulas, vai ter trechos grandes. Eu já faço isso muito, mas agora vai ser bem proposital, sabe? E aí foi super, aí a chuva deu uma paradinha, o pessoal quis entrar, pegar as coisas, e foi tão legal, porque o Marcos sempre, né, lembra do Marcos, né, meu aluno de doutorado lá de Belém, ele sempre me dá apoio, porque às vezes ele entra, fala, eu sempre falo, Marcos, eu vou ter dado aula quinta-noite, eu vou estar muito cansada, você me ajuda. E ele entrou na brincadeira junto com os alunos. Aí na hora do almoço, a gente almoçou juntos, e eu percebi que você estava toda empoderada, toda poderosa, e fui fazer as coisas que você estava falando. Então, eu acho que também aquela vivência lá com gramáticas foi muito, assim, está reverberando ainda muito. Eu tô Foi forte. Você viu que bonito o jeito que eles fazem, Lúcia? Nossa. É muito bonito, né? Fer, esse casal é um casal de amigos artistas que eu conheço aqui de São Paulo, né? Eles têm um projeto chamado Gramáticas da Natureza. Se você não conhece, segue no Instagram, que é maravilhoso. E eles propuseram esse encontro de 4 dias na Ilha do Cardoso, para que a gente pudesse experimentar. É um lugar muito parecido com Marajó, assim, achei extremamente parecido, coisas muito comuns, assim, né? E a gente ficou lá, na casa de pescador, durante esses dias, que foi maravilhoso, né? Fazendo meio que uns caminhos de quem mora lá, né? Também de quem vive lá, de quem experiencia aqueles ambientes, né? E foi muito interessante, assim, a experiência. E eles fazem coisas que são muito lindas, é montar as mesas, tem essa ideia das mesas, e como o Vitor é biólogo, a Carol é psicopedagoga, acho que ela é pedagoga, né? Eles trabalham muito nessa ideia de abrir um espaço de expressão a partir de coisas que vêm da biologia, então de anteparos de visão, como os microscópios, as lentes de aumento, lindo isso também, né? Do jeito que eles fazem também, né? E aí trazem alguns textos para dialogar com aquilo que a gente está pensando, tudo, né? E aí e propõe, tipo, abre um espaço para as pessoas fazerem o que elas quiserem, assim, né?
E eu acho que a gente consegue aprender muito, assim, na forma, né, de levar as coisas. E às vezes é uma frase que você fala e repete, aquilo fica reverberando, né? E às vezes é o corpo que te leva para um lugar onde você se coloca numa situação onde nunca estaria ali, e aí você descobre coisas também sobre você, né? Sobre essa relação, né? Foi muito bonito, assim, sabe? Essa experiência para mim também foi muito bonita, assim. Eu já tinha feito muitas coisas, eu gosto muito deles, assim, eu já conhecia, mas nunca tinha ficado tanto tempo juntos, assim, que foi maravilhoso também, sabe? E foi diferente da segunda turma. Também depois eu te conto dessa segunda turma aí, Nossa Senhora. Mas enfim, assim, mas foi assim, a Mas gente é teve esse legal vivenciar duas turmas, foi eu interessante. acho. É. Até para eles, né? Bom, eles sabem, né? Porque eles dão curso, então geralmente a gente sabe. Quando você pega um grupo, né? Porque é um grupo que já existe, né? Não é um grupo que nem nós, que era uma de cada lugar. Então, isso foi um problema, eu acho. Foi Que um aí o problema bem pessoal tem grande, grupinho já, né? Já conversa, porque já vem todo tipo formatado. formatado para uma coisa, e eu fiquei com pena, porque perderam a chance muitas vezes de experimentar uma coisa por conta dessa, enfim. Bom, esse é um assunto para outro momento, assim. Mas aí eu acho que essa forma da gente trazer a partir das mesas, a partir dos encontros, a partir dessa dessas ideias mesmo de criar uma energia, sabe? Porque eu acredito nisso, sabe, Lúcia? Que a gente cria isso, e a gente cria com a intenção de querer receber, sabe? Eu acho que receber assim, eu acho que é para mim tem a ver com uma coisa que é assim, é uma vontade de dar mais do que receber. Sabe, eu tenho uma vontade enorme de dar mais do que receber, sabe? E aí isso faz com que aquilo que você faz, você não faz para a pessoa te devolver. Você só faz e deixa lá. Se a pessoa quiser prestar atenção e se acolher, ela, que bom. Se ela não quiser, tudo bem. Eu fiz. E tem formas diferentes, né, de receber. Porque não sei se que professor sempre tem que, como ele está preocupado com o aprender, né, também, e o avaliar, embora para mim avaliar nunca foi essa coisa de ver quanto que a pessoa aprendeu, daqui, né, eu não estou tão preocupada assim como outros colegas, mas você tem de alguma maneira uma preocupação. É difícil tirando isso de mim. Foi difícil ao longo do tempo tirando a última fala tem que ser minha. Então eu não gosto de ser a última a falar na sala, porque é muito típico isso do professor. Todo mundo fala, tá? Ele tem que dar a voz final. Então, isso eu Sei. vou tentando tirar e já consegui muito. Mas você falando agora me fez perceber que a turma, por exemplo, eles entraram e tem uma delas que no primeiro dia de aula ela já deixou claro, não sei o que eu estou fazendo aqui, porque é uma disciplina da licenciatura e ela é do bacharelado. Eu não vou ser professora, eu não quero ser professora, eu estou fazendo só bacharelado e eu acho que eu não vou dar conta de fazer isso. Aí eu convidei ela, né? Eu falei assim, não, ao contrário. E ela é uma das que mais participa. E ela chegou e olhou, ela falou assim, ela falou para a colega dela, que também é da bacharelada Desirê, ela falou, cara, isso daqui, e eu não querer, daqui a pouco eu vou querer fazer licenciatura. Ela falou, isso é muito subjetivo, né? Porque é ao contrário do que a ciência faz, né? Todo mundo tem que ver a mesma coisa. Né? Então, cada um poder. Eu pus uns recortes de revista também dentro das cestinhas, eu fiz um monte de coisa. Foi muito legal. E aí eu já falei assim, poxa, a próxima turma eu vou receber com isso, porque eu me baseei um pouco também naquele livro da Ursula Le Guin, que fala da bolsa de ficção, né? E esses alunos que vão vir para o semestre que vem, eles estão lendo esse livro com um professor que está dando a disciplina antes da minha, que é do mesmo tipo, né? São disciplinas que são uma você só pode fazer a outra se você tiver feito, né? A primeira é Ciências e Mídias, depois é Biologia e Cultura, depois é Educação e Sociedade. Existe uma certa sequência. Lógico que a gente pode trabalhar do jeito que a gente quiser, mas a gente sabe
Aí eu sei que o Sandro deu esse livro e eles estão construindo a bolsa. Eles construíram uma bolsa Sei. de coleta. Uhum. Aí eu falei, gente, eu vou receber eles com essa mesa, eu tenho certeza que eles vão saber que é de acolhimento e que é de coleta, né? E é o primeiro dia sem ter falado nada, né? Então eu acho que eu já vou fazer assim. Depois eu te mando a foto, ficou linda. Ai, me manda, eu quero ver, Lúcia. Ficou muito legal. Agora eu não quero mais aposentar, né, Valéria? É. Não, então, eu acho que a questão é a seguinte: é o jeito que faz as coisas. Se você começar a transformar esse espaço, que é o seu espaço de aula, que é o seu espaço de conexão, também num lugar onde você coleta para você as coisas que são importantes para o desenvolvimento de um trabalho artístico, isso vira um laboratório, a coisa mais linda, Lúcia. Para Eu não que sei aposentar? ainda. Aí, assim, mas aí a questão é assim, tem as outras coisas da universidade que são meio chatas, né? Assim, sei lá, eu Não, sou eu acho que eu suspeita tenho para falar, que, né? eu acho que eu tenho que parar por conta de ter o tempo para processar isso como material. Eu já tenho muita coisa guardada. Lembra que eu te Uhum, falei do meu professor de sim. ateliê? Ele falou assim: não joga nada fora, nenhuma transparência, desde a primeira que você usou lá atrás, e a gente vai transformar tudo isso. Então, eu tenho muita coisa para poder transformar, sei lá, ou se, não sei o que, que é. E Não, aí, e pense em olhar tudo isso hoje, com toda a bagagem que você tem, Lúcia. outra. Nossa! Deve ser, eu acho que vai ser super interessante isso daí, viu? E aquilo que você falou para mim ontem, eu achei muito legal. Assim, tenho que te agradecer pela dica, porque eu fiquei pensando que eu devo voltar, sim, fazer o meu ateliê, porque eles estão se reunindo de terça-feira, das 5 às 7 da noite, né? Das 5 da tarde, que é um horário que eu posso. Eu não tenho aula à noite, eu tenho reunião à tarde até 5, 5 e meia, mas o ateliê é aqui, abre a porta do meu prédio, meio quarteirão eu estou no ateliê, né? Uhum. Então não teria problema. Porque lá vai ser, nesse horário, é um horário que eu posso guardar para mexer com essas coisas, porque dá um tempo para mim. Aqui, ainda sendo professora, eu não consigo dar, porque aí tem que corrigir o trabalho, tem que fazer a reunião X, tem que preparar não sei o quê. E lá não, eu pus aquele horário na minha semana, eu vou para lá, além de eu ter, como é que chama? Interlocutores, né? Uhum. Então, Pessoas que vão conversar, claro, maravilhoso. e a semana que vem eu vou lá, vou falar com o Alexandre, que eu tinha falado para ele que eu não ia começar agora, que eu só ia começar quando aposentasse, mas eu acho que não, acho que eu já tinha que ir Eu reservando acho esse que você faz horário. muito bem, Lúcia. Acho que vai ser maravilhoso se você poder ter esse encontro com outros artistas, com espaço, sabe? E a gente precisa ir fazendo, sabe, as coisas e deixando elas fluírem. Vai te ajudar isso, sabe? E vai te ajudar na sua prática de aula também, sabe? Porque você tem um tempo até se aposentar e que ele seja bem primoroso, assim, sabe? Que você possa aproveitar esse tempo, né? De uma maneira que seja amoroso para você também, sabe? Não só de receber, mas que seja para você. Eu acho que é importante a gente olhar para esse lugar desses encontros, né? Seja através de aulas ou de qualquer tipo de encontro, mas que a gente possa se acolher nesses lugares e permitir mesmo que a gente experimente, que a gente esteja disponível, sabe? Porque eu acho que a dificuldade maior das coisas é essa, é uma disponibilidade, sabe, para fazer as coisas, para realmente se colocar nesse lugar da experiência. Antes de você chegar, eu estava falando isso também, sabe, que a gente tem hoje uma questões com a experiência, né? Porque tudo ficou achatado na tecnologia, né? Então, o tempo ficou achatado na tecnologia. Então, por exemplo, uma coisa que você compreendia como acontecia, hoje você não sabe mais. Porque você quer uma comida, você pede um iFood. E você não vê nenhum negócio. Você não vê a comida chegando, você não vê nada, você vê a comida pronta. Pensa, a gente começa a olhar as coisas e achar que elas não têm processo, que elas são, que elas existem sem nenhum processo. Só que isso não é assim. Tudo tem um processo para acontecer, né? E a gente, quando achata esse tempo, a gente achata o tempo da experiência,
que é um tempo sagrado, porque o corpo precisa. A gente dá, porque aí isso faz o quê? A gente fica absolutamente tudo aprendendo através da mente e dos olhos. E o corpo não. Por isso que essas incursões da natureza são tão importantes. Porque não tem como separar o corpo daquilo que você apreende com os olhos e com a mente. Não tem como, né? Isso faz toda a diferença, né? Quando a gente olha para essas coisas a partir desse ponto de vista, que é um corpo que se apresenta na relação, né? E não só esse pensamento, assim, sabe? Ou essa reflexão que está na mente, né? E aí, quando você começa a montar essas mesas, você está trazendo o corpo, sabe? Você traz o corpo para essa experiência. Você não é uma coisa que você vai falar, vocês são muito bem-vindos. Tem um objeto na frente da pessoa que vai convidar ela, sabe? Que vai. Quando você traz objetos, quando você traz coisas que são tridimensionais, principalmente, eu acho, sabe? Que são coisas que eu acho que elas ativam uma outra coisa, porque a gente está muito no plano, no bidimensional, muito nesse lugar assim. Para tudo, né? Porque hoje absolutamente tudo a gente resolve no celular. Pensa que coisa esquisita que é isso. Qualquer coisa é celular, né? Estranho isso, minimamente, né? Então, assim, quando a gente traz objetos, quando a gente se propõe a se relacionar com os objetos, a gente muda completamente a forma de conexão com as coisas. Por isso eu acho que essas mesas que você faz, que a Suzana faz, são tão importantes, sabe? Porque eu acho que essa mesa é uma chance que a pessoa tem de se agarrar num objeto e perceber que as coisas não são sempre planas, que elas podem ter uma materialidade, que a materialidade delas é importante para que a gente ative o sensível a partir de outros lugares, sabe? Não sei, me ocorreu isso agora também, enquanto eu estava falando, né? Sim, estou até anotando, porque não é uma coisa que eu tinha pensado das mesas, mas eu acho que é isso, porque pensa, a, a Carol e Vitor. o Vitor, eles fazem mesas, né? Sem saber que é mesa, né? Não, assim, não lendo a Suzana, mas cada um tá fazendo, tem muito isso, né? Na arte, no ateliê e tal. E depois que a gente saiu daquele lugar que a gente desenhou com objeto, de olhos vendados, quando a gente chega e olha aquilo, é uma coisa que parece que você está chegando, sei lá, num lugar mágico, né? E eu pensei no circo por isso, por causa de mágica, de alegria, né? Então, é um convite. A mesa, a Suzana fala muito isso, né? Que a mesa é um convite, né? E aí talvez tenha a ver com essa questão dos materiais tridimensional. E tem a ver com as manualidades, né? Porque a gente fica no celular, mas a gente não sabe fazer trabalhos manuais. E foi tão Uhum. legal, porque aí o que eles prepararam para fazer com o público no parque, a primeira, eles fizeram 3 estações. Eu falei, olha, o máximo, isso daqui já dá para ser feito, né? Agora vocês vão colocar as coisas de vocês. Aí a tal da Júlia, que é a que não era da Eu não licenciatura, queria nem ela vir. já começou a fazer cestas com papel pardo. Ela pegou o papel pardo dela e transformou numa cesta, num saco que coloca coisas. Uhum. Aí eles decidiram que ia ter uma estação que ia chamar cesta. Cada um ia fazer o seu lugar de coletar. E aí ia fazer isso de uma maneira mais manual, mas que eu falei, bom, então por que vocês não fazem aqui primeiro? Júlia, você vai ensinar então eles a fazerem. Aí ela ensinou e ninguém conseguia fazer. Foi muito doido, porque eles não conseguiam dobrar o papel, dobrar assim, ó, fazer isso, ó. Eles não conseguiam fazer isso, ó, dobrar. Eles não conseguiam. Sei. Porque as pessoas não estão mexendo em nada mais, Lúcia, pensa. Eu falei, gente, eu falei, vocês têm que lembrar, Facilidade. foi ajudar, porque eles não conseguiam dobrar. Eu falei, olha, ponha na mesa, apoia, aí você vira, aí você vai conseguir. E foi muito legal, porque quem ensinou foi a Júlia, não fui eu.
Aí Uhum. tem uns meninos que sempre aparecem lá na disciplina e falam assim, ai, a gente só veio falar oi, que a gente está com saudade dessa aula. Aí um deles é um que fez, não sei se você lembra, que um trabalho de um tecido com uma folha bordada em cima, estava lá na minha sala. Eu falei Sim. para ele, eu quero que você vá para a minha aula ensinar os meninos a fazerem isso, né? Então, ele já combinou que o semestre que vem ele vai. Então, sempre tem outra pessoa, ou eles mesmos, indo para lá para também fazer junto com, ensinar, no sentido de que eu acho muito legal eles aprenderem com os colegas e não comigo. Sei. É. E isso é uma coisa que dá muito certo, sabe? Eu vejo que quando vai o Marcos, quando vai a Kemi, que são mais novos, eles têm outro tipo de canal de energia, assim, de troca, né? E aí, E então, você pode fazer outras coisas, né, Lúcia, também. Porque e daí aí você deixa isso, né? É Aí, interessante. esse semestre tem uma delas que é muito ativa e que ela ama tudo. Ela ficou louca pela mesa. Ela ficou enlouquecida. Ela falou assim: nossa, não tenho vontade nem de ir embora. E aí ela pegou e falou: ela estava nesse dia do parque, era uma amostra de toda a biologia no parque. E ela estava responsável por um grupo que fez um terrário não, uma composteira. Aí eu já Uhum. mandei um recado para ela: o próximo semestre você cria uma composteira comigo? Que você acha do pessoal da Minas Bio ir lá e fazer? Mas a gente tem que pensar, assim, como é que vai ser feito, porque a ideia é fazer junto, o professor junto, né? Como se fosse não é uma composteira biológica só, né? Mas pode ter a biológica junto. Então, eu já vou fazendo esses convites. Então, eu acho que isso que é interessante, né? De sair desse lugar do professor, que ele que tem que dar o conteúdo, ele que tem que dominar tudo. É tudo que ele vai falar mais importante do que os outros, né? Porque isso está muito no papel do professor, isso é muito pesado. Ai, com certeza, também concordo. A gente precisa mesmo horizontalizar essas formas, né, Lúcia? É importante, sabe? Eu acho. Acho que tem uma coisa aí muito que vai criando um peso para o professor também. É que eu acho que dentro da universidade, às vezes, tem essa coisa do ego, né? A pessoa também tem que se desvencilhar um pouco disso, para ela conseguir ter uma postura assim, né? Acho que tem a ver com um pouco com isso. Mas eu acho que esse lugar é o lugar também onde o professor se coloca nesse lugar de aprender, né? E que eu acho que é importante também, né? Da gente ter essa via de duas mãos, né? Vamos dizer assim. Que eu acho que é um bom lugar para a gente pensar, né? Ai, que lindo, É gente. porque são várias pessoas pensando junto. Isso é pensar juntos, né? Não é É, só. Tudo bem, as leituras que eu seleciono, a curadoria que eu faço dos materiais, elas são importantes, né? Eu estou ali para isso. E isso tem que bastar para o meu ego, para a minha cobrança, que eu me cobro como professora. Nossa, mas o que que eu fiz? Para que eu estou sendo paga um salário para fazer isso? Né? Então a gente fica, né, se cobrando. porque esse Aí, também é um pensamento ruim que a gente tem das coisas, né? e aí Porque aí eu consegui tirar isso bastante de mim nesses últimos tempos, sabe? Então, isso está às sendo. vezes o que a gente de melhor pode fazer é dar espaço para as pessoas serem quem elas são, gente. Você conseguir Sim, fazer isso é uma grande coisa que você faz na vida das pessoas. sim, porque nenhum Porque lugar deixa elas fazerem, né? ninguém, é sempre uma coisa que você tem que fazer a partir de um lugar muito fechado, né? Que não prioriza a existência individual também, né? É um coletivo que tem que priorizar as pessoas, quem elas são, né? Assim. Uhum, uhum. Não, Ah, foi gente. muito legal. Essa viagem você tinha razão, que ia ser. Que foi transformadora mesmo. Nossa, foi muito bom. Agora estou pensando que eu tenho que fazer outras, né? Aí, o convite, vamos fazer aquela que você não tem, talvez você tenha interesse. Eu quero muito fazer aquela de escrita literária lá em. Só que é cara, né? Lá com a Patrícia Palumbo, em Caraíba. Ah, sei. Mas eu não sabia que tinha um grupo. Tem um grupo com ela? Eu gosto dela. Eu adoro ela, que ela tem o negócio voador lá, como é que chama? O peixe voador. Peixe voador. Eu É, gosto muito dela. E eu já falei, eu sigo ela. Ela falei, vai ter outras? Ela falou, vai sim. Porque esse ano eu não pode passar foi em agosto. Eu não podia, porque aí é mais dias. Também tem isso, né? Eu lembro que a última vez que eu vi era R$ 6.000.
para Tá. você ficar, né? E na pousada, mas é uma pousada, tal. Aí tem conversa com os indígenas, tem vivências à noite na praia, deve ter algumas coisas mais para escrita, que eu acho que também é legal, né? É, claro. Não, o problema é que a gente tem que chegar lá, né? Isso é só lá, não é? Aí você tem Aí que tem que, comprar uma isso daí é por passagem. conta, Mas aí eles dão o caminho, né? Você pode ir de avião até tal lugar, acho que é perigoso, não sei se é por ali. Aí volta, mas dá para ir também de carro. E ainda falei hoje para o Nick, assim, de como que eu estava me sentindo transformada com isso tudo, e que você tinha falado que eu tinha ficado muito feliz lá e que eu precisava fazer mais vezes. Aí eu falei, então eu vou começar a guardar uma parte do meu dinheiro, porque quando eu aposentar, eu quero fazer essa com a Patrícia Palumbo. Isso, pronto. Aí dá para fazer uma coisa assim a longo prazo, né, Lúcia? Às vezes a gente Com está mais de querendo um ano. resolver tudo para amanhã, não dá, né? Aí não dá. E deve ser mais cara hoje, né? Por exemplo, foi 6 mil ano passado, ano retrasado, não lembro. Sei. Mas eu acho que vale a pena, porque a Patrícia falou, putz, tem uma bagagem, uma coisa. Ela é uma fofa, né? Além de tudo, né? Não conheço ela pessoalmente, mas assim, tudo que eu vejo dela eu gosto muito. Então, acho que isso vai Com ser. certeza, é interessante. Eu nunca fiz nada de escrita também. Isso outro dia eu estava pensando, eu nunca fiz um curso de escrita, nunca fiz nada de escrita, assim, sabe? Porque a escrita, para mim, parece que ela está num lugar tão espontâneo, tenho medo de começar a fazer essas coisas de Mas escrita. essas oficinas são para o espontâneo, eu Então, acho. Lembra aquela que foi aluna da Sul, que era lá que ela dava uma oficina, escreveu, ai, não lembro agora. Ela Sheila, foi, hã? a Sheila. A Sheila. A da Sheila é também dessa escrita espontânea, dessa escrita aqui, o fluxo, né? Eu De acho que essa, em Caraíva, também deve ser assim. Eu fiquei pensando em fazer o curso de letras para poder aprender a escrever. Aí eu falei com meu filho que está fazendo. Ele falou, mãe, eu acho que você vai amar, porque você não precisa fazer todas as disciplinas. E aí as disciplinas de literatura, ou que você tem que ler muitos livros, e que os professores vão contar como é o processo, como foi o processo de construir aquele livro, o que foi pensado, tal. E aí talvez você tenha ideias para suas escritas, né? Eu fiquei com vontade, viu? Porque eu acho que é uma coisa bem legal também, né? Você Eu fazer, acho também. ter um incentivo a mais para ler, né? Oi, Ai, saúde. desculpa, assim. Ai, com certeza. E aí, acho que tudo é interessante, né, Luciano? Nossa, gente. Eu acho. Eu, às vezes, quando alguém fala assim para mim, eu não sei o que fazer, fico pensando Nossa, no tédio, gente. Tédio é uma coisa que não existe para mim. Eu nunca não sei o que fazer, eu sempre não tenho tempo de fazer tudo que eu gostaria, né? Assim, porque eu tenho interesse em tanta. Gente, o mundo é tão interessante, eu acho, sabe? Tem tanta coisa interessante no mundo, tem tanta coisa nossa. para a gente aprender, né? Assim, para a gente olhar, para a gente se aprofundar, né? É muito curioso, assim, eu acho. Então, eu vou me organizar para essa oficina da Suzana, para essa residência. Sabe por quê? Essa é uma temática que eu estou trabalhando muito nas minhas aulas. E eu estou num grupo também da Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia, eu estou num grupo que a gente vai trabalhar com mudanças climáticas. E eu entro muitas vezes nessas coisas para eles não virem para ter alguém que não vai pensar quadradinho, sabe? Para eles darem umas aberturas. Uhum. Então, eu acho que aí, quanto mais eu tenho paixão por conhecer esse Cimadem aí. Depois eu vou Então, conversar isso com a Suzana. E eu eu vou vou estar mandar. de férias, né? E eu tenho umas coisas para pegar com você, né? Eu tenho É que. isso mesmo. Você tem que vir, Lúcia. Exatamente isso. Assim, muito Não, bem. eu acho que também vai ter no fim de semana, depois do dia 26, 27, na quinta-feira, a Duda, que é a neta do Nick, nós vamos encontrar com ela hoje à noite e ela vai contar. Ela que eu falei que é cantora, ela foi selecionada para estar no festival em São Paulo, e o Nick quer ir ver. Aí eu já tinha falado que eu Sei. ia lá para Catanduva ficar com a minha irmã, porque minha sobrinha vai ganhar nenê, para ajudar lá com meu irmão que precisa de mais cuidado, se a minha irmã não precisar ficar só com o netinho, né? Que vai nascer netinho, sei lá. E aí eu vou, e de Catanduva eu vou para Campinas, que é facinho, né? Encontro com vocês, que aí já deve ir e voltar no mesmo dia. Você não sabe? Vai e volta no mesmo dia e no dia seguinte no ateliê. Então, e vai passar o dia todo no ateliê?
Vai passar das 10 até as 4 da tarde. Ah, então. Bom, a gente vai fazer, acho que uma mesa de manhã e uma mesa à tarde, assim. Que legal, que De legal. proposições, vai ser legal, bem legal. Então, aí eu vou ver, se der certo, eu vou ver as datas direitinho também, porque aí depois eu encontro com o Nick em São Paulo. É, com certeza. E outra, sabe, Lúcia, às vezes eu fico pensando, isso é uma coisa legal da gente falar também, né? Que é assim, é o quanto a gente se disponibiliza para as coisas. Muitas vezes a gente já fala assim, ai, não vou fazer isso porque é longe, ai, não vou fazer isso porque não sei o que lá. Ai, e, na verdade, se a gente não se coloca nos lugares, se a gente não experimenta, a gente está o tempo inteiro preso numa forma única, porque a gente fica fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito sempre, porque a tendência, de uma maneira geral, é essa, porque mesmo a gente querendo mudar, é difícil mudar. É difícil ficar o tempo inteiro pensando de que outras formas que a gente pode estar lidando com as relações, com as coisas, né? Então, quando a gente tem uma proposição que ajuda a gente a sair, eu acho que a gente tem que aproveitar, sabe? Eu tenho entendido as residências artísticas, esses encontros, essas viagens, incursões na natureza que eu faço, muito a partir desse lugar que é me tirar dessa zona de conforto e me colocar à disposição de seres mais que humanos, de outros lugares, de outras formas, né? Me colocar na forma como vivem outras pessoas, me interessa isso, sabe? Compreender como é que a gente se desloca, porque existe uma tendência também de que quando a gente viaja para qualquer lugar, a gente é levado para um lugar tipo que é uma bolha, não é o lugar, é um hotel, é um resort, é um não sei o que lá, é uma coisa que te cria uma ilusão do que é aquele lugar. Aí as pessoas nesse campo do turismo te levam para esses lugares onde todo mundo vai. Então você também não sabe aonde que as pessoas que moram nos lugares vão, porque Aham. você é induzido a sempre ter um lugar para ir. Ah, e aí quando a gente conversa com alguém que já viajou, a pessoa fala assim: "Ah, mas você foi, sei lá, você foi Na Cachoeira na X? Não sei cachoeira, não lá. sei o que lá, ou você Não, foi, Cachoeira ainda vai lá. é, né? Mas aí, assim, tem uma tendência das pessoas quererem levar a gente em determinados lugares, que alguém definiu por algum motivo que eram os melhores lugares. Só que muitas vezes aquilo não faz a gente se aproximar da realidade do lugar. E a realidade do lugar é o que pode fazer a gente transformar a visão que a gente tem das coisas. Porque senão a gente fica transportado assim, ó, para um outro lugar, sendo quem a gente é, sabe? E as viagens são uma oportunidade de você deixar de ser um pouco quem você é, para você ser quem está morando naquele lugar, quem está experimentando aquela forma de vida. Como é que as pessoas se relacionam com tudo aquilo, né? É tipo um exercício e eu acho que é uma necessidade, sabe? Hoje. Uhum. Você viu que quando a gente estava voltando com a Amanda para São Paulo, que eu me toquei, que a gente ficou, todos aqueles dias você ficou mais, num lugar que não tinha cadeira. A maioria das coisas era no barco, era banco, na mesa que a gente ficava para as refeições era banco, e lá fora ou era no chão ou era banco, tinha duas cadeiras com encosto, duas. É, Quer dizer, não tinha para um sofá, não tinha um e sofá. eu não tinha prestado atenção, porque eu É, preocupo com isso por conta de querer encostar, tal, às vezes fico cansada. Eu estou cansada até hoje. A semana passada eu tive muitas dores, muitas. E aí a minha professora de Pilates explicou que provavelmente foi porque eu tive que pisar. Ela falou: ainda bem que você não foi no mangue, porque no mangue ia te dar, isso ia piorar. Porque aí esse exercício de ter que subir o pé com mais força, por causa, equilíbrio, né? é, e aí eu tive não deslocamento assim, mas eu tive muita dor no quadril, no joelho, né? Agora que eu tô começando a descansar, até porque eu voltei, tinha muita coisa para fazer, né? Fui lá para minha irmã, né? Que lá também é tudo longe, né? Tem que andar. E depois, agora que eu fiquei, que eu tô, hoje que eu tô sentindo mais descansada, assim, do corpo mesmo. Mas muito sabe o que. Aí eu fui fazer massagem antes de vir, né? Por isso que eu atrasei.
Aí eu falei assim, tá vendo? As minhas pernas estão muito cansadas ainda, mas o meu ombro não tem mais nem. Ah, Lúcia. Então valeu a pena tudo que eu fiz com as pernas, porque aqui, ó, tá tudo relaxado. Assim. Foi Ai, ótimo. gente, que maravilhoso, né? Não, e às vezes eu fico pensando nisso, né? Tenho pensado muito, né, nessa ideia de como é que a gente vai encontrando tempo para ir se equilibrando, para ir também aprendendo a lidar com esse corpo que vai mudando conforme o tempo vai mudando, né? E a gente se colocar, né, disponível também significa isso, experimentar no corpo coisas que às vezes faz muito tempo que a gente não faz, né? E isso às vezes vai gerar uma dor, vai gerar um desconforto, vai gerar um incômodo que a gente não sabe exatamente o que que é, e às vezes até alguma coisa mais ligado num campo emocional, assim, porque também a gente se colocar num lugar de experimentar o tempo inteiro, sendo que a gente está mais acostumado a ficar em lugares em que a gente tem uma certa zona de conforto, também não é muito fácil, né? Não é muito simples. Eu acho que é interessante isso, a gente ver como é como é importante a gente se deslocar. Porque isso, você vê, mudou a forma, você voltou já pensando coisas de outro jeito. E eu acho que Sim, são essas coisas que são importantes a gente fazer o tempo inteiro, né? Que sim. é criar essa São relação, assim. deslocamentos, né? No próprio corpo, né? É, exatamente. Aí muda o seu ponto de vista, porque muda o corpo, muda a sua relação, né, com o Uhum. corpo. É muito interessante, assim, sabe? Nossa, eu amei. E a Carol e o Vitor são. Um amor, Nossa. é, com certeza, E maravilhoso. eu vi a explicação do Vitor no vídeo, né, do Mangue, para já para o outro grupo, né? Mas, Uhum. nossa, eu ficava ouvindo, eu ouvi acho que umas 5, 6 vezes, porque eu queria guardar aquilo, sabe? Porque eu não foi a explicação que eu não ouvi, não sei nem se ele falou assim com, com vocês, se foi assim, porque quando ele estava falando, talvez teve que falar diferente com as professoras, né? Não sei se era professor, se era coordenador. Eram as coordenadoras de uma escola, na verdade. Era um grupo de coordenadoras. Não, mas ele falou assim, eu acho que eles têm essa coisa muito sensível, independente de para quem que eles estão falando, sabe, Lúcia? Eu acho que. E o Vitor tem um jeito. Eu gostei muito do que ele falou do mangue também, porque você pensar que o mangue é um lugar onde as coisas estão vivendo, nascendo e morrendo sempre, ao mesmo tempo, é tão bonito e é tão forte, tão potente, porque é um devir de vida e morte o tempo inteiro. Então ele conta assim que muitas espécies vão para o mangue para nascer, né, para fazer os ninhos, tudo, e muitas espécies voltam para o mangue para morrer também, sabe? Então que é muito bonito, além de árvores, né, que às vezes estão mortas, né, nesses lugares de É, mangue, as assim, né? espécies que ele falou, As né, nesse vídeo, espécies. ele falou que tem algumas espécies que aparecem no tempo chuvoso e depois elas morrem, porque elas não dão conta de nascer para ficar com a salinidade, né, do lugar. Então, É, assim, nossa, eu fiquei assim, ouvindo várias vezes, depois eu ainda quero contar para ele isso. nossa, Ele é é muito muito lindo. gostosa, é muito boa, a da Carol falando sobre a cartografia, fiquei lá ouvindo. É, eles são uma Marcar, graça, gente. Foi muito, bem, foi para mim foi uma experiência muito transformadora também, sabe? Fora as mutucas, né, gente? Porque eu tô com a perna inteira. ainda tá. Eu fui a única que não tive nada, né? Lúcia do céu, nossa, gente, essas mutucas, e fiquei mais um tempo lá, elas continuaram me picando, né? Com a roupa e tudo, né? Mas enfim, tá tudo bem, porque eu fiz uma amizade com elas. Eu falei que eu não ia brigar com elas, eu não ia reclamar, porque eu que fui lá no lugar delas. Então E é o elas fazer o que seguinte. elas queriam, É, tadinho. então, Acho que então comigo elas conseguiram falar, eu nessa daí tem ofereci, muito medo. Deixa ofereci o tadinha. meu corpo para elas. Assim, não Ai, gosto Valéria, eu de vou lá. oferecer as coisas. Ai, gente, Uma olha. delícia as conversas que você faz. Eu queria te falar isso também. Eu acho que isso é de uma generosidade tão grande, porque você pega uma parte do seu tempo para abrir, para conversar o que vier, né? Uhum. O que acontecer, o que as pessoas trazerem.
e quanto que isso é importante para tanta gente, né? Que às vezes precisa muito dessa conversa e que Eu não tem tenho muito espaço amado, para conversar. Lúcia, tenho amado fazer isso, sabe? E eu vou agora, nos próximos, né? Acho que vai ser um por mês que eu vou fazer até a exposição, porque eu estou meio atribulada, assim, sabe? É, vamos ver, né? Porque às vezes eu falo, mas a hora que eu vejo eu consigo organizar o tempo, daí eu acabo fazendo. Mas porque eu adoro fazer essas conversas, né? Aí eu acho que tem uma coisa que eu vou experimentar também, propor algum tema, sabe? Falar de alguma coisa e ver o que acontece. Porque eu tenho interesse de pensar mesmo experimentalmente. Então, assim, as pessoas vêm quando a gente convida para uma coisa que ninguém sabe o que é, e as pessoas estão disponíveis para vir e conversar. E o que será que acontece quando eu falo, olha, eu vou fazer uma conversa sobre, sei lá, desenho, estou chutando uma coisa aqui. Ou eu vou fazer uma conversa sobre processo criativo, sei lá, alguma coisa assim. Eu fiquei curiosa de entender o que acontece quando eu convido as pessoas pensando em Tema. algo, assim, por um tema, assim, por um assunto, sabe? Enfim, eu provavelmente vou lançar logo mais os outros, mais 2 encontros, assim, e aí eu vou ver se eu vou já tentar fazer uma experiência de lançar com alguma com alguma ideia assim pré-determinada e ver o que acontece, sabe? Mas assim, do jeito que a gente está fazendo, eu já adoro, assim, né? Então é gostoso, é muito gostoso. Eu acho que tem Ai, legal. e sempre rico para mim, rico para todo mundo, sabe? Uhum, E uhum. aí fica tudo salvo lá no meu YouTube, dá para a gente assistir de novo, sabe? Ai, que legal. Entendeu? As conversas ficam lá, assim. Que Então, bom. eu posto lá e deixo também, sabe? Eu não fico fazendo um monte de divulgação, mas eu deixo as conversas lá e elas, tipo, Você acredita falando em deixar as coisas? Lembra que você falou, põe seu nome aí, vamos ver o que que aparece. Aí eu não sei se foi o Vitor, porque com o Vitor eu conversei bastante sobre os filmes de mudanças climáticas. Um cara de São Paulo, de uma agência ligada àquela telefonia Claro, sabe? Mas eles têm uma rede social que não é via Instagram, com muitas coisas muito interessantes. Aí o cara me mandou e-mail que eu tinha procurado meu nome e quem tinha encontrado meu nome porque eu trabalhava com filmes de mudanças climáticas, se a gente podia fazer uma conversa. E eu achei super legal. Conversei com ele, disse que vai sair a semana que vem, ele vai me mandar o link, eu até te mando depois. Eu achei que tão legal legal. isso. Aí eu falei, acho que eu vou procurar lá para ver se aparece mesmo eu falando. Porque o povo encontra, né? E é isso que você faz. De repente tem alguém procurando alguma coisa, vai encontrar o vídeo, né? Eu acho que isso é legal, alimentar também esses lugares de coisas interessantes, né? Eu acho que Com certeza. Maravilhoso, né? Aí, sem ser a semana que vem, a outra vai ter o encontro com a Lê, que a gente vai falar os encontros, né? Sobre, na verdade, sobre o que a gente tem feito, assim, que eu acho que que vai é ser antes do curso, né? antes do curso. No Esse eu dia acho que eu consigo assistir. esse vai ser bem, tudo vai ser bem bonito, mas eu acho que esse encontro também vai ser uma organização para a gente também de entender o que a gente está fazendo, sabe? Porque a gente vai conversando sobre isso, a gente já tem as coisas pensadas e sentidas, né, em relação aos encontros, mas eu acho que quando a gente faz esse primeiro encontro de abertura, assim, é quase como se a gente abrisse aquilo que está por trás daquilo que vai vir, sabe? Então, acho que vai ser bem bonito. Muito bem, gente. Olha, feliz com vocês aqui, com todo mundo que veio, a Elaine, que veio pela primeira vez, que eu amei, que veio de um lugar bem diferente, assim, né, no sentido eu postei lá convidando as pessoas do lugar, né, dessa comunidade que eu participo, mas ninguém nunca veio, então a Elaine assim, é maravilhoso, né? Aí, de repente, Muito, começa a vir mais gente, né? Uma é, vez vem um, outra vez vem outro. É maravilhoso, adorei. Nossa, quero agradecer profundamente. Ela estava lá em Porto Alegre, gente. Eu amo. Porto Alegre, Minas e Belém. E eu aqui em Campinas. Olha lá, assim, não é?
É. Maravilhoso, gente. Eu acho que e eu Legal. acho que legal de fazer online, a pessoa fala: "Ai, mas as pessoas estão cansadas de online". Eu falei: "Gente, mas não é. Normalmente tem vindo nos encontros gente de outros lugares. Quase ninguém daqui de Campinas vem. Então, esses encontros, eles são uma oportunidade de eu conversar com pessoas que estão longe, né? E eu acho que é muito legal isso também, né? Maravilhoso. Valéria, depois me manda, tá? Para mim Pode pensar nas deixar. datas, os negocinhos lá Vou te do. mandar Quero já. ver se eu consigo ou não organizar dentro da. Ai, mas eu vou fazer de tudo, porque o Cimadem é algo que eu queria muito. E depois ainda trabalhar isso no seu ateliê, meu Deus. Então, vou te mandar, tá bom, querida. Ó, Obrigadão, um beijo. beijo. Tchau. Tchau para Fernanda Tchau, também. Fê, Foi beijo. ótimo. Beijo.